Museu de Santo Antônio das Missões foi criado através de um trabalho formiguinha maravilhoso de um padre que estava destinado para aquela paróquia, Olmiro Hartmann. Esse padre era natural daqui do município de Cerro Largo, foi para lá e construiu o Santuário de Santo Antônio e resolveu construir um local para a memória daquele município. E quando eu disse um trabalho formiguinha, é que ele, com uma gaiotinha puxado por um corcel antigo que ele tinha, ele foi carregando pedras e fazendo a construção daquele museu. Depois de pronto o museu em si, ele começou a visitar aquelas famílias antigas dentro do município para arrecadar aquelas verdadeiras obras de artes que ainda estão abrigadas lá em Santo Antônio, embora já faltem muitas delas, porque aquele museu foi assaltado várias vezes e muitas obras de arte importantes foram retiradas. Mas ainda tem obras que fazem o destaque do Museu de Santo Antônio das Missões como o segundo museu em peças do jesuítas, no caso, dentro da miniaturização que eles faziam muito por causa das capelinhas, que até hoje ainda tem, a Igreja Católica transita com elas, e essas capelas tinham verdadeiras obras de artes em miniaturas, e ele foi recatando aquelas ali, requisitando, davam, ele adquiriam, e ele fez com que fosse um dos maiores destaques em matéria dessa arte barroca jesuíta. O trabalho do padre Olmiro, ele foi um trabalho muito sensível para a época que se deu, porque inúmeras miniaturas ainda estão em posse de famílias que no processo de dispersão dos indígenas missioneiros, no processo de enfraquecimento das reduções jesuíticas e mesmo depois, quando elas são relativamente abandonadas, essas imagens elas acompanham os indígenas, acompanham as mulheres, adentram os lares no Rio Grande do Sul e na América Meridional do modo geral. Se encontram inúmeras miniaturas no Uruguai e tudo mais, na Argentina, Paraguai. Então, o importante do museu é esse olhar sensível que o padre teve, o padre Olmiro teve, de coletar isso e de construir um acervo de cultura material que testemunhe esse agenciamento indígena, que é extremamente importante, né? Onde os índios colocam os seus traços sobre a imagem cristã. Então, essas pedras do museu, elas têm origem o pessoal diz a antiga capelinha do Itaroquim, mas não era capelinha, era uma capela enorme. Só teria uma maior em Santo Tomé, na Argentina. Então essas pedras faziam parte da capelinha do Itaroquim. Então aconteceu o fato que o general Frutuoso Rivera, em 1827, invadiu a região indo até Santo Ângelo. E na volta assaltou São Miguel e várias reduções missioneiras, e ao passar por Santo Antônio das Missões, então existia a capelinha do Itaroquim, ele ateou fogo na capelinha. A capelinha entrou em ruínas e havia várias peças de madeira, e os fazendeiros da região então correram para a capelinha tirando as peças chamuscadas. Então vieram os estudiosos de São Paulo e fizeram um trabalho de recuperação. Algumas peças ainda se apresentam sinal de fumaça, sinal de queimado. Um exemplo, São Miguel tem exemplos disso, em certa medida, mas Santo Antônio muito mais, né? Em que o Cristo, a coroa de Cristo é substituída por uma trança indígena, por uma vincha, uma trança de couro. Em que os querubins são substituídos por uma fisionomia, aquela fisionomia rechonchuda, do nariz pequeno, né, do rosto, ele é substituído por uma imagem de uma criança indígena, né?
em que o São Miguel tem pigmentos de vermelho ainda nas penas, em que se atribuía a Marangatu, São Miguel Marangatu, que é uma ave sagrada para os indígenas. Então, todos esses elementos compõem, eles são fragmentos, mas que compõem para nós índices de como os guaranis, como os indígenas no modo geral, né, missioneiros, compreenderam ou em que medida eles assimilaram essa nova religiosidade que estava sendo trazida pelos jesuítas. Eu acho que o museu é muito bem visitado. Vem gente de vários municípios, de vários estados, inclusive de outros países. Agora, eu gostaria mesmo de deixar uma mensagem especial para que os santo-antonienses vão conhecer um pouco mais da sua história, vão admirar a sua arte, ou a arte que foi ali recolhida e ali está abrigada, porque muita gente de Santo Antônio das Missões só passa de largo naquele museu lá, na verdade, nunca chegaram para ver a riqueza e os detalhes daquelas obras de arte que existem ali, desde documentos antigos e principalmente a essas obras que são autenticamente jesuíticas e que estão ali, muito bem guarnecidas. As pessoas têm que se informarem, têm que serem informadas, principalmente daquilo que elas têm na comunidade delas. E o nosso município, muito poucas pessoas dão o valor devido à riqueza que a gente tem no museu. Pela parte das pessoas mais de idade, eles quase não vêm. Os jovens vêm mais no museu. Eles cruzam e vêm agora aquela placa maior que colocaram ali, e eles têm curiosidade, daí eles não sabem se eles chegam, se eles não chegam, porque se tem que pagar. Daí chega um e pergunta se tem que pagar ou não. Eu digo que não, que a visitação é gratuita, e aí eles entram, eles têm a curiosidade de chegar no museu. Para que elas vejam um outro discurso. A cultura material, a arte, do modo geral, ela carrega um discurso. Se a gente continuar percebendo somente o discurso dos padres, né, o discurso da religião imposta verticalmente, do modo geral, e pensando que foi dessa maneira que ocorreu, aceitando, a gente não vai ver que do outro lado haviam indivíduos que receberam isso tudo, mas que modificaram ao modo das suas próprias crenças. Então, é importantíssimo, sim, que se visite o museu e que se conheça também um agenciamento, uma presença indígena nesses 150 anos, mais de 150 anos que duraram o período missioneiro coordenado por jesuítas. Então, essas imagens estão ali num discurso que fala sobre o indígena, né, que não fala só sobre... Ela fala sobre a religião, ela fala sobre essas novas crenças, mas ela fala sobre como o indígena as percebeu.